Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso Odisseia dos Livros. Eu sou Alcina Rodrigues, espero que tenham tido uma ótima semana, umas ótimas leituras. Mas antes de partirmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal, pôr um gosto, comentar, nem que seja com um emoji, e partilhar muito o canal, que isso ajuda muito, e ver se criamos aqui um clube de leitura entre nós todos. Então, esta semana trouxe outra coleção de livros, Os Rostos do Mal, podem encontrar no quiosque aí perto de vossa casa. E começamos pelo Robespierre, A Alma do Terror. Então, vamos lá para o vídeo. O Sr. Robespierre, de seu nome completo, eu vou dizer em português que eu nunca tive francês na vida, filhos, por isso... Chama-se Maximiliano Francisco Maria Isidoro de Robespierre, que nasceu a 6 de maio de 1758 em Arras, na altura Reino de França, e faleceu a 28 de julho de 1794, ou seja, com 36 anos, não morreu novo, em Paris. E ele foi... a alma do terror, ou o sinónimo do terror, que remete para uma época marcada pela tentativa de democratizar a política ao ritmo da guilhotina, ou seja, houve a Revolução Francesa, ele era a favor da Revolução Francesa, deu-se a Revolução Francesa e ele inicialmente até nem era a favor das penas de morte. Mas foi o tirano que mergulhou a França no mar de sangue. Tinha uma personalidade bastante complexa. Inicialmente, ele é conhecido pelos seus seguidores como o Incorruptível e acabou por governar o país como um déspota, ordenando a decapitação de todos aqueles que fossem decididamente robespierristas, que não fossem decididamente robespierristas. Então, é assim, ele inicialmente, não havia internet, não havia nada. Ele escrevia os seus discursos, aquilo que ele pensava sobre a Revolução Francesa e como deveria ser o governo a seguir à Revolução. Ele, inicialmente, como eu já disse, não era muito a favor da guilhotina, mas com o passar do tempo ele vai ser. Então, ele é eleito deputado pelo terceiro Estado aos Estados Gerais de 1789, e rapidamente se tornou uma das principais figuras dos democratas da Assembleia Constituinte, defendendo a abolição da pena de morte e da escravatura, o direito de voto para pessoas de cor e judeus. Nós estamos a falar século XVIII, tá? Não venham... são gente como nós. São, claro que são gente, mas estamos a falar em 1700 e muitos. Por isso, os de cor e os judeus na Europa estão fora. Bem como o sufrágio universal. O sufrágio universal é todos maiores de idade votarem, ok? E a igualdade de direitos contra o sufrágio censitário, que é o oposto. A sua intransigência rapidamente lhe valeu o apelido de Incorruptível. Como veem, ele aqui, inicialmente, ele não é a favor da pena de morte, ele até quer a abolição da pena de morte. Foi membro do Clube Jacobino desde o início e, gradualmente, tornou-se uma das principais figuras. Durante a Convenção Nacional, integrou a Montanha, onde encarnou a tendência mais radical da Revolução, transformando-se numa das figuras mais controversas do período. Ele, com o tempo, ele vai mudando, todos nós vamos mudando, não é? E o Robespierre não é diferente. Só que ele inicialmente passa de incorruptível para depois dar o grande tirano. Robespierre é mais conhecido pelo seu papel como membro do Comitê de Segurança Pública, já que ele pessoalmente assinou 542 prisões durante o período do terror, especialmente na primavera e no verão de 1794. A questão da responsabilidade de Robespierre pela Lei nº 22
vou tentar dizer este nome, prairial, sempre foi controversa. O novo instrumento legal removeu as poucas garantias processuais concedidas ao acusado, ou seja, que é isto dizer, eu acusava o meu vizinho. O meu vizinho tinha direito a advogado, nem a defesa, não tinha direito a nada. Tinha direito a ir para a guilhotina. Era isso. Além disso, a questão do culto do ser supremo, querida a Robespierre. Ele depois tornou-se, não é, como aqueles ditadores, sou quase um deus na terra, não é? Sou vosso pai. E colocou sob suspeita os olhos do anticlericais. Porque lá está, o poder, antes da Revolução Francesa, estava onde? Na monarquia, nos monárquicos, nobreza e no clero. Robespierre acabou caindo em razão da sua obsessão com a visão de uma república ideal e a sua indiferença aos custos humanos para instalá-la. Ele não tinha... a obsessão dele de criar quase a república perfeita, ele não olhou a meios para, neste caso meios humanos, para querer instaurá-la. Isso fez com que os membros da Convenção Nacional e o público se voltassem contra ele. O período de terror encerrou quando Robespierre e 50 dos seus aliados foram presos na prefeitura de Paris, no dia 9. No dia seguinte foram guilhotinados. Ironia do destino, não é? Acabou na guilhotina. Robespierre encarnou a guerra civil e o terror e foi excluído de ser enterrado no Panteão, não é? O nosso panteão nacional. Robespierre é sem dúvida a figura mais controversa da Revolução Francesa. Os seus detratores, mas eu sei dizer este nome, os Thermidorianos, que são os fundadores da Terceira República e os historiadores da Escola Liberal, sublinham o seu papel no estabelecimento do terror e a natureza ditatorial do Comitê de Segurança Pública, não é? Ele primeiro passou de uma pessoa democrática, como eu já disse, a uma pessoa tirana, um ditador. Para outros, Robespierre tentou limitar os excessos de terror e foi sobretudo um defensor da paz, da democracia direta e da justiça social. Um porta-voz dos pobres e um dos atores da primeira abolição da escravatura na França. Agora, digam-me vocês o que vocês acham desta figura um tanto ou quanto controversa, não é? Para uns um santo, para outros um diabo. Façam sugestões de leituras, de livros, queiram que eu faça aqui o resumo, que não me custa nada fazer, que eu gosto de ler. E então, até um próximo vídeo e umas ótimas leituras. Beijinhos!